Fala, meu lindo! Vou falar uma coisa pra vocês. Vocês ficam fazendo suspense. Aí eu penso que tá todo mundo morrendo. Aí é só falar que tá gravando, os irmãos aparecem. Ô gente, nós estamos em São Paulo. E agora não é mais fôlego da semana. Agora é mentoria de vida. Como eu posso te explicar? Em um momento com Jesus, há uma semana atrás, o que o Senhor me fez entender é que nós não precisamos de um fôlego. O que nós precisamos é de uma direção. E eu já tenho 35 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir, era para dar um glória a Deus. Mas eu já passei por alguns lugares na vida que já estou apto a ajudar de uma forma mais precisa. Porque nada gera mais autoridade do que dor. A dor é um fator gerador de autoridade. Você só pode falar por aquilo que você passa. Senão você é só um teórico tentando explicar sobre algo que você nem de fato viveu. Quando eu falo sobre filhos, eu já sei mais ou menos a realidade. Sobre casamento, sobre lutas, sobre doença, sobre cura, sobre milagres de provisão e sobre tempos de seca. Só que então o que nós precisamos é de direcionamento. Só que direcionamento não é de maneira perdida, de uma maneira guiada. E eu não sei se você percebeu, mas nós passamos basicamente 6 anos juntos aqui no nosso canal e já nós não somos desconhecidos. Quando as pessoas me encontram na rua, elas me abraçam como se eu fosse parte da família. Isso é um privilégio. Só que eu tenho um desejo ainda maior. Eu quero ser parte de famílias que vivem milagres extraordinários, de famílias que não sucumbem à dor, de famílias que passam por obstáculos e vencem, que geram testemunhos e passam para o outro lado. Entende? Então eu preciso me posicionar. Nós não vamos só ser mais um canal a partir de hoje. Escute bem o que eu estou dizendo. A partir de hoje nós seremos uma comunidade que não desgruda, uma comunidade que caminha junto e que nós vamos ter testemunhos incontáveis ainda esse ano. Então eu quero eu quero para além. E eu decidi algo no meu coração. Eu vou criar algo que vai me custar. Não vai ser tão simples de fazer acontecer, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Nós vamos criar uma comunidade de verdade. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai ter um link aqui abaixo. Em algum lugar da descrição, é o link da nossa comunidade. A partir de hoje, você vai ser lembrado de tudo aquilo que acontecer. Nós vamos ter propósitos de oração, de jejum juntos, e eu quero poder fazer parte ainda mais da tua vida. Deus me chamou para servir a minha geração, e eu quero dizer que você pode contar comigo. Então entra nessa comunidade, não tem custo, não é para vender nada, não é para isso. É para que você possa caminhar com a gente, evoluir, crescer e poder desfrutar do melhor de Jesus nessa terra. Você crê nisso? Então já entra na nossa comunidade. Viu que chique, é tudo novo. Entra na comunidade já e curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E a partir de hoje nós vamos andar junto. Eu quero ser alguém que vai trazer luz para a tua caminhada e te ajudar a tomar as melhores decisões que vão mudar o seu destino para sempre. Então vamos para a mensagem. Ai, Jesus. Evangelho de Jesus. Tá difícil para mim hoje, estou emocionado.
Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 16, verso 21, diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas logo após ela ter dado à luz a criança, já não se lembra da angústia. Meu Deus do céu, eu preciso de um irmão para dar glória a Deus comigo nisso. Olha, a gente está falando de 1 hora depois, minutos depois, já não se lembra mais. Oh meu Deus. Porque pela alegria de ter nascido um bebê para o mundo. Amém? Olha, quem aqui já tem filhos? Levante a mão. Uau, também. Eu tenho uma fábrica. Você lembra da primeira ultrassom que você foi fazer? Irmão, a primeira ultrassom é uma das coisas mais apavorantes na vida. Porque tem médico... Eu ia desabafar. Mas veja, é muito complexo aquele momento, porque você quer contar os dedinhos, você quer ver se está tudo bem com o seu filho, e você tem uma ansiedade como qualquer pai e mãe do mundo, que é ouvir o tal do coração. Irmão, e ouvir o coração da criança é desesperador, porque ele é muito rápido a batida, e você diz: meu Deus, não nasceu e já está dando um infarto. E é desesperador. Só que existem duas coisas que são muito diferentes: o pai e a mãe. Porque o pai está vivendo tudo de fora, e a mãe está vivendo com aquilo tudo dentro dela. Então o pai consegue dormir melhor, porque a barriga não pesa. Mas a mãe já não consegue dormir mais de qualquer posição. A gente não muda o humor, por mais que tem homem que engorda junto com a esposa. Amém. Mas veja, as dores de fato, elas não são nossas. Elas são de quem está passando. É da mulher. Veja, eu me lembro da minha esposa, dos 3 filhos, das 3 gestações. Na verdade nós tivemos 4, e uma nós perdemos. Então é muito interessante olhar para ela mudando o corpo, mudando, sabe, a maneira dos seus hábitos, até que chega um dia que de repente dá um grito dentro de casa, e a bolsa estoura e a gente sai correndo para o médico. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez, e eu era um espectador da dor de alguém que me daria o maior presente da vida. Só que a dor não era minha, a dor era dela, porque gerar um testemunho, ele é algo muito poderoso. Para quem gera, é diferente de quem acompanha de fora. Na maioria das vezes nós olhamos os testemunhos, mas ninguém viu as noites sem dormir e as dores que acompanharam aquela jornada. Nós pegamos no colo, mas ninguém tomou ponto. Ninguém ficou gritando numa maca, ninguém gritou por anestesia. Nós basicamente chegamos quando tudo já aconteceu. Agora, para quem está gerando o milagre, a experiência é completamente diferente. Então, quando o texto está dizendo que quando nasce, toda a angústia, toda a dor ela passa, é porque de verdade passa. Porque quando você pega o fruto daquilo que você sofreu e gerou durante tanto tempo, então você diz: uau, valeu a pena. A minha esposa, o primeiro parto dela, todos foram partos naturais, mas o primeiro demorou mais de 10 horas. Você imaginar isso não é a mesma coisa que viver isso. Eu me lembro que quando terminou todo o processo de parto, eu doía da ponta da cabeça à ponta do pé. Só não tive coragem de reclamar para ela. Mas eu fiquei tão tenso, tão, sabe, ruim com aquilo, com aquela insegurança, com aquilo de poder ver. Mas quem gerou foi ela. Agora, nós somos uma geração que não espera o resultado, que não consegue mais suportar as dores do processo. A gente quer viver o final das coisas, mas nós não aceitamos o começo delas. Nós queremos a certeza do testemunho, mas nós não queremos a incerteza de esperar aquilo acontecer.
Nós somos uma geração que desiste antes da hora. E quem desiste antes da hora nunca vai ter essa palavra para dizer: valeu a pena passar pelo processo, valeu a pena superar, valeu a pena esperar, valeu a pena a dor que doeu na pele, mas agora é real, agora é o testemunho, agora é o milagre. Nós estamos amando os milagres, mas nós não estamos mais desejosos pelo processo. Nós queremos ver que Deus faça, mas a gente não quer esperar. A gente quer que Deus transforme o nosso casamento, mas a gente está divorciando antes de o milagre acontecer. A gente está querendo que Deus mude a nossa trajetória, mas a gente não consegue parar no emprego por mais de 3 meses. Nós queremos que Deus mude o caráter de alguém, mas o nosso caráter Deus não pode mudar, porque para a gente nós somos perfeitos. Ou seja, nós queremos o final das coisas, mas nós não estamos mais aceitando o começo delas. Uma das coisas que eu amo na minha esposa é porque ela, quando nasceu João, eu me lembro do rostinho dela, a felicidade. Minutos depois de passar pela maior dor da vida dela, ela olhar para mim e dizer: eu estou pronto para o próximo. Confesso que me deu um pouco de desespero naquele momento. Não é fácil. E aí nós perdemos uma gestação, porque gerar testemunhos dói. Nem sempre acontece da maneira que a gente gostaria, nem sempre é da velocidade que a gente espera. Perdemos uma gestação, e aí dores de processo. E eu me lembro de uma coisa que aconteceu. Nós tínhamos um balão que ela havia me dado a notícia, e no balão estava escrito: "The new baby's coming". Só que nós perdemos a gestação e o balão ficou dentro da lavanderia. Minha esposa, sem coragem de destruir o balão, tirou o baby e ficou só assim: "The new is coming". Ela estava dizendo mais ou menos isso: Deus, eu não sei se o Senhor vai me dar outro filho, mas eu sei que o Senhor vai me dar algo novo. Eu sei que o Senhor vai transformar esse processo em um testemunho extraordinário. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Grave isso que eu vou falar para você. Gerar um testemunho dói demais. Noites sem dormir, lágrimas que não cessam, joelhos que não se levantam, madrugadas que não passam, coração que aperta no peito. Todo mundo consegue, pra gente não chega. Mas quem suporta as dores de um processo vai ver o milagre de maneira genuína e real. E toda a dor será transformada em alegria, porque gerar processos ou viver processos para gerar milagres valem a pena, quando aquilo que você orou se tornar o testemunho que você vai contar. Eu me lembro do dia que eu cheguei na lavanderia e estava o balão e o balão estava escrito: "The new is coming". Eu corri para minha esposa, porque o Espírito Santo falou comigo: eu vou virar a página. Eu vou virar a página. Eu corri para minha esposa e falei: vida, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus falou comigo, Ele vai fazer algo novo. Alguma coisa vai acontecer. E tudo o que Deus fez estava conectado com uma estação. O Noah nasceu. E o Noah nasceu no final de 2019, começo de 2020. 2020 nós vivemos a maior pandemia do século, lembra? Nós tínhamos um refúgio dentro de casa. O Noah não era só um bebê, o Noah era um refúgio do céu para nós. Era tudo na hora certa. Grave isso: Deus não erra o tempo, Deus não muda o horário, Deus não se atrasa na sua tarefa, Deus cumpre tudo de maneira perfeita. Mas a gente nunca pode esquecer: testemunhos são gerados debaixo de processos que às vezes irão nos causar dores. Mas quem consegue passar pela dor e não desistir, vai viver o seu milagre de maneira completa. A mulher grávida, quando ela dá luz, está tudo doendo, está tudo ruim ainda. Mas aí de repente ela ouve o barulho de um choro. E todo o tempo que não podia gerar acaba. Sabe, todas as dores de tempo de oração, dizendo: Deus faz, esquece tudo. Todas as ultrações de dúvidas intermináveis, esquece tudo. Todas as noites sem dormir, esquece tudo. Porque alguma coisa veio à tona.
É exatamente isso. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua vida que o processo vai acabar, as dores irão terminar, e tudo aquilo que você gerou na dor, respeitando processos, vai se tornar o maior milagre da sua história. E você vai dizer como aqueles que respiraram aliviados: valeu a pena passar por tudo, valeu a pena todas as dores, valeu a pena todas as noites sem dormir, porque agora aquilo que era um clamor é um testemunho verdadeiro. Amém. É impossível falar disso e não lembrar da minha mãe. Minha mãe, chegou um momento da nossa família que a minha mãe não conseguia mais suportar o meu pai. E ela contava para as pessoas a história da nossa casa como se ela fosse vítima, e somente vítima de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E um dia ela falou para uma mulher tudo que o meu pai havia feito e tudo que ele havia passado. E a mulher que ouviu disse para ela: nossa, que dó dele. E a minha mãe nunca tinha sentido pena do meu pai. Na cabeça dela, meu pai era o coadjuvante de toda dor, ou o ator principal, seja assim, melhor. E a mulher apresentou outra perspectiva para minha mãe, deu um livro para ela de presente. Lembra do livro, O Poder da Mulher que Ora? E a minha mãe orou durante 8 anos pelo meu pai. Só que orar 8 anos por um homem de dura cerviz não é fácil. Minha mãe dobrava os joelhos, e quando levantava era o mesmo homem que estava para tomar café. Minha mãe dobrava os joelhos e era o mesmo homem que falava palavras de maldição. Era o mesmo homem, ainda era o mesmo homem. 8 anos orando, 8 anos gerando um milagre, 8 anos passando por processos de dor e de dúvida. Até que um dia, minha mãezinha, na oração da manhã da igreja, o Espírito Santo falou com ela: hoje eu vou falar com o Hamilton. Hoje eu vou falar com ele. Minha mãe tem 1,65 m, meu pai tem 1,86 m. Naquele dia, minha mãe tinha 1,90 m e meu pai tinha 1,5 m. Minha mãe entrou dentro de casa e falou para ele: Hamilton, hoje Deus vai falar com você. Meu pai riu, achou que não era nada. Só que o que ele não sabia é que a minha mãe já estava de joelhos 8 anos pela nossa casa. Meu pai entrou dentro do carro. Quando entrou na rua da nossa casa, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Naquele dia, eu vi o meu pai chorar pela primeira vez. Eu vi o meu pai pedir perdão para a família pela primeira vez. Naquele dia, o meu pai me pediu perdão, e naquele dia começou a gerar o meu testemunho. Mas durante 8 anos, uma mulher dobrou os joelhos e não desistiu. Jesus salva o meu marido, mas ele não vale nada. Jesus salva o meu marido. E as pessoas diziam: você é casada com um homem que já te deixou. Jesus salva o meu marido. Resistiu a tudo, a todos, as dores, e hoje a nossa casa serve ao Senhor Jesus. Eu quero que você entenda: vale a pena gerar um milagre. Você não vai desistir dos processos que te levarão ao milagre. Você vai conseguir resistir às dores, você vai conseguir passar pelas batalhas, mas você não vai desistir, você vai perseverar. Mas alguém está dizendo que é impossível, que não vai acontecer, não dá tempo para restaurar, não tem cura, não tem milagre disponível. Mas você não vai parar, você vai continuar crendo, você vai continuar lutando, até que o dia, toda luta, toda batalha, toda dor se transforme no seu maior testemunho. E aí você vai ler exatamente aquilo que João está dizendo: porque quando dá a luz, toda angústia, toda dor, toda tristeza é esquecida. Eu termino dizendo algo para você. Há um tempo atrás eu fui chamado para ser um dos padrinhos do Hospital do Câncer de Barretos. E talvez foi um dos dias mais doloridos da minha vida, porque me levaram na área infantil. E para quem tem filhos, isso dói muito mais. Me
lembro de ter visto uma menininha com a idade da minha filha, com o pai de joelhos do lado da cama dela, trocando a sonda do bracinho dela, e eu não aguentei. Eu comecei a chorar, entrei dentro do banheiro, me tranquei. Estava toda a imprensa do hospital, toda a equipe, os diretores, e eu trancado no banheiro chorando sem conseguir voltar. Até que me recompus, saí, e a médica me falou uma coisa: você sabia que quando as crianças voltam para o hospital, elas não conseguem lembrar da dor que passaram aqui? Eu falei, como assim? Exatamente, é como se uma borracha apagasse na cabecinha delas, e elas ficam com outras memórias. Elas lembram do que brincaram, elas lembram dos dias bons, mas elas esquecem dos dias maus. Por isso que eu entendo que quando o Senhor diz que o nosso coração tem que ser como de uma criança, é porque vai ter um dia que a gente vai esquecer de todas as dores. Só 3 pessoas acreditaram. Então eu vou pegar essa palavra só para mim. Vai ter um dia, Dave, vai ter um dia que toda dor vai ter valido a pena, de um nível que você não vai lembrar de absolutamente nada, e só o testemunho vai ser contado. Em nome de Jesus. Jesus, nós oramos agora para que os teus filhos não desistam de viver o seu milagre, mas que possam gerar o seu testemunho. Senhor Jesus, que processos não sejam desrespeitados, que casamentos não acabem, que famílias não sejam dissolvidas, que negócios não sejam abandonados, mas que os teus filhos consigam passar pelo dia difícil, para poder chegar no dia aonde olharemos para tudo, não lembraremos de nada, e só um testemunho ecoará através da nossa voz. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Esta é a série Transformação, a nossa primeira série de 2025. E Deus nos deu um presente. Nós estamos gravando no lugar que há uns meses atrás estava passando pelos piores momentos, mas no nome de Jesus agora vamos viver uma nova estação, um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de transformação. E eu estou aqui no... Eita coisa boa! Jesus, nós abençoamos esse estado. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o melhor do Senhor está por vir, que toda a potestade do inferno vai ser derrotada no nome de Jesus, e que a renovação, a restauração do Teu Espírito Santo descerá sobre esse estado, e nós iremos ver o florescer daqueles que são fiéis ao Senhor e se levantam no meio do caos para proclamar que o Teu nome está acima de todo nome. Jesus, faz florescer, traz esperança, renovo, no nome de Jesus, o melhor ano do Rio Grande do Sul. Aleluia. Aleluia, Jesus. Viva o Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, e eu esqueci até de tudo. Eu tô tão nervoso, Jesus, é tudo tão novo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Não, é curtir por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo é bom. Nossa, que vídeo bom. E manda pra mais gente. Compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Manda pra todo mundo. E se inscreve no canal toda segunda-feira, 5 horas da manhã. Tem uma mensagem de Jesus pra você aqui.
Ô David, o que acontece depois da mensagem, depois de tudo? Ainda tem a nossa associação evangelística, que você pode ser parte. Aqui embaixo está aparecendo todas as informações. E você é convidado para fazer parte de um movimento que tem abençoado e alcançado milhares de pessoas. Então aqui tem tudo que você precisa para ser parte. Voluntário, um doador, um membro. E eu vejo você na obra. Os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Aleluia! Ainda bem que eu vim. O povo aqui do Rio Grande do Sul é sinistro, tá? Não sei como a gente vai gravar a próxima série agora. Vai ficar um trauma que o povo mais animado do Brasil tá no Rio Grande do Sul. Não quero confusão, longe de mim. Mas a mudança de nível que eu vou ministrar agora, essa palavra, ela tem cheiro de confusão. E você talvez vai se incomodar um pouco no começo. Porque quando eu falo mudança de nível, não é só um upgrade na história. Não é sobre um carro novo. Não é sobre uma casa maior. Não. É sobre um nível de treta maior. 3, aleluia. Já caiu bastante o rendimento. É sobre um nível de confusão maior. É sobre um nível de ataques maior. Mas também, para não ficar só no ônus, é sobre um nível de bênção, de favor, de milagres. Aleluia! Aonde você vai se deleitar no eterno. E vai olhar para os ataques e vai rir da cara do perigo. Fala para quem está perto de você. Você vai ficar estranho. Ai, meu Deus, que delícia. Porque tudo começa com um começo. Olha que profundo. E o texto base está em Provérbios, que é sobre sabedoria. Então, na sabedoria, nós vamos entender como que chegar nesse lugar. Onde tudo começa? Como que isso, como que acontece? O que Deus faz primeiro, para então a gente viver esse novo nível? Eu vou ler para você. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Antes de Deus mudar você de nível, Ele vai mudar você de gangue. Quando Jesus veio, havia duas galeras. Você lembra? Havia os fariseus e havia os gentios. Os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era para os gentios. Dois irmãos pegou, vamos de novo. Então vamos de novo. Então os gentios tinham certeza que a salvação não era para eles. E os fariseus tinham certeza que a salvação não era dos gentios.
Eles estavam mais preocupados que os gentios não fossem salvos do que eles serem salvos. Então o mundo é dividido em tribos. O mundo é dividido em gangue. Existe a galera da política que se divide em direita e esquerda. Existe a galera que se divide entre aqueles que acreditam em Deus e aqueles que não acreditam em Deus. E da galera que acredita em Deus tem uma outra grande divisão. Tem a galera que acredita em Deus, mas que não acredita que Deus pode tudo. Tem a galera que acredita em Deus e acredita que Deus pode tudo. Calma, que dentro dessas galeras tem outras galeras. Tem a galera que acredita que Deus pode tudo, mas que com ele não faz nada. E tem o outro que acredita que Deus pode tudo e que na cabeça dele só faz por ele, que ele é o melhor. Ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele é um fenômeno. Ele é a florzinha de Jesus. Jesus está sujeito a tudo o que ele quer. Ele é o mimadinho do Senhor. Mas de outro lado, aí tem outra galera, que é a galera que olha para o mimadinho de Jesus e fala, ele se acha. E isso nunca acaba. Nunca acaba. Aí tem uns que acreditam que vão ser salvos para sempre. Outros acreditam que não. Aí tem uns que acreditam que um foi eleito, o outro foi rejeitado. E aí tem um que acredita no tal do Calvino, outro que acredita no tal do Armínio. E tem um que diz, não, é uma briga de uma divisão absurda. E aí o mais interessante é que no meio dos filhos de Deus há mais divisão do que às vezes no meio do filho das trevas. A briga acontece mais no nosso meio do que no meio dos filhos daqueles que não são da luz. Então nós estamos cercados de tretas. E já não bastasse a nossa vida, agora tem a vida daqueles que são da gangue que a gente não concorda. Então fala para o irmão que está perto de você, se você não é da minha gangue, mesmo sendo filho do mesmo Deus, servo do mesmo Senhor, não me chame de irmão. Existe a gangue dos que são casados e os que vão casar. Mas existe uma gangue que é a... Irmão, pelo amor de Deus, promete que você vai ficar doidão e vai pular da cadeira. Existe uma gangue que não tem a bandeira de um lugar, não tem uma... Ai meu Deus, que perigo, vai dar confusão, Jesus, olha o que eu estou fazendo. Será que é isso que eu quero mesmo, Jesus? Eu vou para cima, vambora. Existe um time, existe um povo, existe uma galera que é inimiga das trevas e é amiga de Deus. Então agora eu vou te dar uma boa notícia. Quando Deus quer mudar você de nível, quando Deus quer abençoar você, quando Deus quer transformar a sua história, Ele não te dá coisas, Ele não te dá bênçãos materiais, Ele não te dá carros melhores, casas maiores. Quando Deus quer abençoar alguém de verdade, Ele apresenta aqueles que são amigos dele. Calma, que nem chegou a boa notícia. Ou seja, antes de Ele levar você para um novo nível, Ele vai mudar a mesa que você senta, o ambiente que você permanece, o ciclo que você faz parte. Porque talvez você só não está vivendo o melhor de Deus porque está sentado na mesa errada, com as pessoas erradas, olhando para o lugar errado. E aí a palavra diz: bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores.
Então talvez o problema seu é a tua galera. Começamos uma treta. Quem anda com um sábio será sábio. Quem anda com um tolo será destruído, a palavra diz. Quem anda com gente cheia do Espírito Santo será cheio do Espírito Santo. Quem anda com gente vazia será vazia. Quem anda com gente que fala coisas do eterno será preenchido pelas palavras do céu. Mas aqueles que andam com aqueles que falam mal dos irmãos será adoecido pelo veneno que o outro carrega na língua. De fato, o que o apóstolo Paulo escreve estava certo. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. O que você quer para você? Eu quero andar com a galera dele. Eu quero andar com a galera de Jesus. Eu quero andar com a galera que glorifica o nome dele, que fala dele, que ama ele, que usa tudo aquilo que Deus deu para glorificar o nome dele. Eu não quero outra galera. Eu não quero a galera que reclama. Eu não quero a galera que amaldiçoa. Eu não quero a galera que vai atrás de quem. Não. Eu quero a galera dele. Eu quero a galera. Jesus, me mostra os teus amigos. Me mostra quem é do teu time. Irmão, declara comigo. Diga: Jesus, em 2025, eu só quero uma coisa. Eu quero ser amigo daqueles que são os teus amigos. E aonde começa a mudança de nível? Aqui que você precisa entender rápido. Vou te dar um exemplo. Eu era um garoto que estudava no ensino fundamental, num colégio público, que eu consegui vaga. Minha mãe falou que não iria, eu fui conseguir. Era o melhor colégio da nossa cidade, gratuito, e eu fui lá e consegui uma vaga. Eu estudei de 5ª a 8ª série nesse colégio. Eu era um aluno exemplar. Eu fazia teatro na escola na época, eu amava o colégio. Eu nunca havia ficado de exame até a 8ª série, nunca havia. Aí eu fui estudar à noite, no ensino médio. E aí eu descobri outra galera. Eu descobri um outro mundo que eu não sabia que existia. E eles fizeram grandes propagandas para mim. E quando eu havia perdido 3 anos da minha juventude, porque eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas, com o foco errado, com as metas erradas. Mas daí um dia, Jesus me alcançou no meio da sujeira e do lixo. Jesus me tirou do monturo e mudou a minha vida. E a primeira coisa que ele fez foi me apresentar um amigo dele. A primeira coisa que Jesus fez na minha vida foi me salvar, mas a segunda foi me mostrar um amigo dele, porque era esse garoto que era amigo dele que iria me inspirar, que iria me fazer ter vontade de orar, de buscar a Jesus como nunca, de amar a Deus de uma maneira sobrenatural. E esse amigo é o Felipe. Eu me lembro do dia que eu conheci ele. O Felipe era sinistro. O Felipe chorava e falava língua estranha e era batizado no Espírito Santo. O Felipe, quando glorificava, levantava a mão com suspense. Ele fazia assim. E eu comecei a glorificar a Deus igual o Felipe. Eu fazia assim. E aí um dia eu descobri que o Felipe tinha outro Felipe, que foi alguém que Deus apresentou para ele e que mudou a vida dele. E um dia o Felipe estava pregando para nós. Eu era só um jovem nessa época. E ele disse: e esse garoto, o nome dele era Ninho, era o apelido dele, Ninho. O Ninho fez com que eu tivesse vontade de amar a Jesus, e ele mudou a minha vida, e através dele eu estou aqui pregando. Só que o Ninho havia falecido, e o Felipe estava pregando isso. E o Felipe era o meu Ninho, e eu queria ser como o Felipe era. O Felipe não sabe, mas eu só tive vontade de pregar por causa dele.
Eu queria falar por causa dele. Eu achava massa como ele fazia. Eu achava incrível como ele glorificava. Então, se tinha um momento que todo mundo podia dar glória a Deus, eu dava glória a Deus igual o Felipe. Eu levantava a mão igual o Felipe. Eu falava igual o Felipe. O Felipe, quando pregava, colocava a mão no rosto e fazia assim. E esse fui eu durante muito tempo. E Deus foi mudando os Filipes na minha vida. Deus me deu o Mário. O Mário era o meu professor da escola bíblica dominical. Eu nunca vi alguém pregar com tanta sabedoria e graça. E aí o Mário começou a me apresentar um Deus extraordinário. E eu queria isso, Jesus. E aí o Mário me apresentou o Alinor. E o Alinor era o mestre. E o Alinor, sendo mestre, um dia olhou para o menino e falou: você vai dar a próxima aula de escola bíblica dominical. E eu passei a noite em claro lendo a lição da escola bíblica, porque no outro dia o meu amigo, que era o meu mestre, estaria me ouvindo. E esse meu amigo me levou para outro nível. E todos os amigos que Deus foi me fazendo conhecer, amigos dele, foram me levando para outro nível. Outro nível, outro nível, outro nível. Não é sobre uma proporção entre eles, é sobre uma proporção entre mim e Deus. Entende? Outro nível. Um dia esse meu amigo Alinor falou para mim: quem não sabe o que procura, quando encontra não percebe. E nesse dia eu tomei uma decisão: eu não vou ser líder de jovens, eu não vou ser pastor, eu vou ser um evangelista. E aí eu conheci outro amigo, outro da galera dele, pastor Lucinho Barreto. Pastor Lucinho Barreto foi pregar em Florianópolis. E quando ele foi pregar em Florianópolis, eu fiquei incendiado pela loucura que ele tinha por Jesus. E ele pregou uma mensagem de manhã, pregou outra mensagem à tarde, e no final da mensagem da tarde ele disse: e eu vou pregar à noite para quem quiser ficar no culto do domingo. E eu falei para minha esposa: nós vamos ficar. E a gente ficou. Naquele dia eu me lembro da roupa que o Lucinho estava. O pastor Lucinho estava com uma jaqueta de couro preta. Eu me lembro do cheiro que ele estava. Homem bonito, cheiroso, velho. Eu te amo, mano. E aí o Lucinho pegou toda a religiosidade que eu tinha dentro de mim durante a mensagem, embrulhou e jogou no lixo. No outro dia eu falei: vou começar a pregar de camiseta também. E eu pregava de terno e gravata. Deus mudou a minha mensagem. Eu comecei a pregar igual o Lucinho, e eu falava igual mineiro, e eu nunca tinha ido para Minas Gerais. E eu ria que nem o Lucinho, e eu ia que nem ele, mas eu não era ele. E aí Deus foi me apresentando outros amigos. Um dia eu estava dentro da minha casa e recebi uma notícia de um amigo de Jesus que havia acabado de morrer. O nome dele era Gregório McNutt. E o dia que eu conheci ele não era tarde demais, mas eu assisti a mensagem dele o dia todo. E eu terminei o dia de joelho no meu quarto dizendo: eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais. E a mensagem que me impactou foi fogo, paixão e lágrimas. E aquilo levou meu ministério para outro lugar. E aí um dia eu estava no meu quarto, num hotel do interior de Santa Catarina, e o Espírito Santo falou comigo: liga o teu computador que eu tenho alguém para te mostrar. E o Senhor me apresentou um homem chamado Billy Graham. E eu passei a tarde toda vendo toda a história dele, e terminei de joelhos no meu quarto dizendo: Jesus, eu sei que eu sou nada, mas me deixa viver pelo menos um pouco que esse homem viveu no Evangelho. Faz com que a minha voz ecoe pela nação. Jesus, me dá a oportunidade de alcançar mais pessoas. Ou seja, todas as vezes que Deus quis mudar eu de nível, Ele me apresentou um amigo novo dele para mim conhecer. Tão lindo, não entenda mal, mas se você só anda com gente estranha, se você só anda com murmurador, fofoqueiro, maldizente, reclamão, não espere que você vai viver algo sobrenatural. E desculpe, se você ainda anda com gente que escarnece das coisas de Deus, que só compartilha o que não presta. E desculpe, mas não há nada novo para você viver. Mas se você quiser viver algo novo,
Você precisa dos amigos de Jesus para caminhar com você. Você precisa daqueles que Jesus chamou para andar com você. Você precisa de gente mais crente que você. Sabe qual é a parada? É porque no nosso tempo estão dizendo: quer ficar rico? Anda com rico. Quer prosperar? Anda com gente próspera. Não estou falando de nada disso, lindo. Nenhum desses amigos me impressionaram por conta do que tinham na conta, mas por aquilo que tinham no joelho. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram profundos quando falavam. Havia fogo nos olhos deles. Então eu desejei ser parecido. E quando descobri, estava ficando mais parecido com Deus. Eu quero que você compreenda que talvez está chegando a hora de você dar tchau para aqueles que te paralisam e estações da vida que Deus já quis que você saísse de lá há muito tempo. Muda o ciclo. Sai do grupo. Eu entendo que tem pessoas que gostam disso, e eu também amo. Eu tenho amigos há mais de 20 anos. Eu amo eles, mas eles não são na minha mesa. Por que, Davi, você ficou rico? Porque é isso que alguém diz. Não, é só porque eles não são amigos de Deus. Eles não querem o meu amigo. Se eles quiserem, eu estou aqui, mas eles não querem também. E eu estou atrás dos amigos de Deus. Eu quero ser amigo de quem é amigo dele. Eu quero ser amigo daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu quero ser amigo daqueles que têm visão do céu que eu não tenho ainda. Eu quero ser amigo das irmãs do coque. Eu quero ser amigo de gente que carrega a presença dele. Eu quero ser amigo dessa galera. Eu quero andar com essa turma. Eu estava numa igreja com um amigo meu e ele falou para mim: rapaz, vem uma irmã do círculo de oração. Essas irmãs do manto são canela de fogo. E rapaz, essa mulher não tem acesso à rede social, não tem acesso a nada. E Deus usou ela para falar comigo. E o que ela falou, nunca vi. Deus revelou para ela, não tem como ser diferente. Aí eu falei para ele: ela vai vir aqui hoje? Aí ele falou: vai vir, vai vir. Vai vir no culto que você vai pregar no segundo culto. Eu ia pregar em 2 cultos, ia pregar no segundo. Ele falou: no segundo ela vai estar aqui. Aí eu falei para ele: por favor, quando ela vê entrar, fala que eu quero que ela ore por mim. Aí, irmão, entrou a irmãzinha do círculo de oração, pequenininha, baixinha assim, bem gordinha, bonitinha. Entrou, pá, top. Aí ele falou para mim: esse aqui é o Dave. Aí ela: oi, tudo bem? Nunca ouviu falar do meu nome. Glória a Deus. Ele vai pregar agora. Ah, é, irmão, que benção que você vai pregar. Eu vou. Aí eu, morrendo de vergonha de pedir para ela orar por mim, o meu amigo falou: e ele pediu se você pode orar por ele. Na hora eu falei assim, ó, pá, bateu a mão e falou uma língua estranha do nada, irmão. Botou a mão na minha cabeça e falou: e aquela casa? Não, eu estava orando para Deus por um negócio de uma casa, de uma confusão que eu estou fazendo na vida, que ninguém sabe de nada. E Deus começou a falar tudo comigo. Já te falei, não tenha medo. Eu vou ser com você. Eu estou tirando todo o embaraço. Eu vou fazer, irmão. E eu assim chorando. Chega segunda-feira, todo o embaraço acaba, conforme Deus havia usado ela para falar. Todo o medo vai embora. E eu estou assim: qual é o telefone dessa mulher que eu preciso ligar para ela de novo? Irmão, eu não quero ser amigo do famoso. Eu quero ser amigo daquele que Jesus é amigo. Eu não quero ser amigo do rico. Eu quero ser amigo daquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser amigo nem do anônimo nem do famoso. Eu quero amigo da galera dele. Então entenda, quando Jesus quer abençoar você, o maior presente que Ele pode te dar é alguém cheio do Espírito Santo perto de você. Quando você tem alguém cheio do Espírito Santo perto de você, o que você não via, você vai ver. O que você não acreditava, você vai acreditar. O que você não sonhava, você vai voltar a sonhar. Porque pessoas que são amigos dele te levam para perto dele. Eu não sei você, eu só quero amigos que são amigos dele, porque esses amigos me levam para o futuro que Deus tem para mim. Não atrasam a minha história, não paralisam o crescimento e levam para o centro da vontade de Deus.
Qual é o próximo amigo, Jesus, que você vai me apresentar? Sabe? Quando eu olho para a Bíblia, o meu primeiro amigo não foi um homem. Eu demorei muito para entender. Eu tratei o Espírito Santo. Meu Deus. O meu primeiro amigo me encontrou sozinho dentro do meu quarto. Foi o Espírito Santo de Deus que entrou dentro do meu quarto, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Fala para quem está perto de você: você precisa do Espírito Santo de Deus. Ele é mais do que um arrepio. Diga, Ele é mais do que um arrepio. Ele é mais do que uma sensação. Ele é mais do que uma melodia. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E quando eu conheci o Espírito Santo de Deus naquele dia, Ele me convenceu de todo o pecado, de toda a justiça, de todo o juízo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu só estou aqui porque no dia que nenhum amigo da terra estava presente para me ajudar, o Senhor enviou o Espírito Santo dele para me socorrer. Então, lindo, enquanto os amigos de Deus não chegarem, o Espírito de Deus já está disponível para você. Mas entenda que será Ele que vai conectar você a esses amigos. Eu não sei se você está com expectativa, linda, mas eu hoje, existem milagres que eu vivo por conta dos meus amigos. Como assim, Dave? Tem coisas que eu nunca teria acesso, mas Deus me deu amigos que têm. Tem coisas que eu nunca teria fé para viver, mas Deus me deu amigos que tiveram fé antes de mim e estão vivendo. E porque eles estão vivendo, eu estou começando a olhar para mim e estou dizendo: eu também consigo viver essa parada aí. Eu também consigo entrar nessa treta e vencer junto também. Então escute, amigos são assim. Amigos que sentam na mesa têm o poder de fazer você sair dali sonhando ou tendo pesadelo. Amigos produzem alívio e também têm poder de produzir desespero. Eu só quero que você entenda uma coisa essa noite: Jesus está interessado de te apresentar novos amigos esse ano. 3 aleluia. Vou dizer de novo então. Jesus tem uma vontade muito grande de te apresentar novos amigos esse ano. Mas esses amigos serão ciumentos. E eles não vão dividir você com aqueles que te paralisam. Eles não vão dividir a sua amizade com aqueles que te atrasam. Eles não vão dividir você. Pelo contrário, eles vão incomodar você até que você aprenda a dar tchau para quem precisa dar tchau e oi para quem você deve dar oi. E eu termino assim, deixando claro para você que toda mudança de nível é uma mudança de mesa, que toda mudança de mesa é uma mudança de comportamento, e que toda mudança de comportamento é um horizonte novo que se abre sobre nós. É uma nova perspectiva de fé que é alcançada. São milagres novos, são histórias diferentes. E às vezes a gente só não vive porque está na mesma mesa de quando tudo começou. Eu não estou falando mais de um lugar, eu estou falando de uma pessoa. Tão lindo. Está na hora de a gente acordar logo. Sai dessas gangues erradas que você anda. Para de andar com essa galera ruim que você vive. Ai, meu Deus do céu. Não tá de dar nome. Mas sai desses grupos de WhatsApp que você anda. Sai logo.
Sério, verdade, vaza daí. Muda o ciclo. Porque talvez você só está do jeito que está porque ainda não entendeu que o que te adoece é justamente a mesa que você senta. Que talvez você só está onde está porque o lugar que você está até agora te paralisou de viver. Todas as vezes que Deus me fez viver coisas novas, antes Ele me apresentou amigos que me levaram para esse lugar. Eu nunca fui sozinho. Eu sempre fui com amigos dele. Pega na mão de quem está perto de você e diga: é você esse amigo? Fique de pé, por favor. A nossa oração será: Jesus, nos apresenta os teus amigos. Nos leva para esse lugar aonde a gente consiga ver o que a gente nunca viu. Que a gente aprenda palavras que nunca sabia que existiam. Realidades que nós nunca fomos apresentados. É tão bom, sabe? Quando você anda com amigos de Jesus, você descobre coisas que nunca ninguém te apresentou. Mas só os amigos certos podem te apresentar. Eu não estou falando de comodidades financeiras. Eu não estou te falando de destinos de viagem. Eu estou falando sobre níveis. Engraçado que lições específicas precisam de pessoas específicas. Eu aprendi a ser mais humilde com amigos de Jesus. Eu aprendi a ser mais generoso com amigos de Jesus. Eu aprendi a orar mais com amigos de Jesus. E cada amigo me ensinou uma coisa. Cada amigo me ensinou uma coisa. E a autoridade deles foi tão questionável que não tinha mais como eu dizer que eles estavam errados, porque o fruto os defendia. Então eu quero esses amigos. Jesus, eu quero viver uma nova estação. Qual é o amigo que o Senhor vai me apresentar? Qual é o lugar que eu preciso estar para encontrar aqueles amigos que o Senhor semeou, que o Senhor colocou? Essa talvez é a palavra mais sensível, porque mexe com muitos sentimentos que os homens tentaram destruir, sabe? A gente está sempre olhando para coisas materiais, a gente sempre está olhando para aquilo que nos favorece, amizades de interesse. Mas não é sobre isso, sabe? É sobre amigos que nos levam para níveis diferentes no quesito relacionamento com Deus. Quem são esses amigos que a gente ainda não conheceu? Quem são essas pessoas? Quem será o próximo homem de Deus que eu vou conhecer e que vai mudar todo o curso da minha vida? Qual será o próximo conselho que vai repaginar detalhes equivocados da minha história? Não sei se você entende, mas a gente está só no começo. A gente começou a viver agora. Quem será que vai ser o amigo que Deus vai colocar, que vai me ensinar a ser um pai melhor, que vai me colocar mais paixão? Quem será? Será que está aqui? Será que é um de vocês? Posso te dar um dado? Hoje eu sou amigo de pessoas que um dia fui espectador. E hoje eu sou amigo daqueles que um dia fui espectador e virei amigo. E hoje eles estão aprendendo. Porque a vida vira. As coisas mudam. Você está entendendo? E esse é o brilho do que Deus está fazendo no nosso tempo. A cada novo amigo que Deus te apresenta, é um novo nível que Deus vai te levar. Você não entendeu? Eu vou falar de novo então, para você gravar isso. Se Deus te apresentar um amigo novo por esses dias, tenha certeza, Deus está levando você para um novo nível, para um novo lugar, para um novo momento da sua história. Porque Deus nunca faz nada sem usar os seus amigos para nos colocar nesses lugares. Então entenda, a nossa oração é por amigos, por amigos. Talvez hoje é por amigos, mas daqui a 10 minutos é para que a gente saia dos não amigos.
Que a gente se levante das rodas que nos pararam. Que a gente se levante dos lugares que nos amaldiçoaram. Lugares que você é refém. Você ainda é refém da aprovação daquele lugar. E por isso ainda está lá. Ainda tentando provar que está certo. Sendo que Deus tinha os amigos que já acreditaram em você. Mas você ainda está lá. Tentando mostrar um lado da moeda que eles não viram. Sai daí. Deus tem amigos novos para te apresentar. Feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, esse ano eu quero conhecer os teus amigos. Eu quero conhecer aqueles que o Senhor ama e que tem relacionamento contigo. Jesus, eu quero conhecer aqueles que têm compromisso contigo, porque são esses amigos que vão me levar para mais perto de ti, Jesus, e para o centro da tua vontade. Jesus, me livra dos amigos maus, daqueles que me levam para longe da tua presença, daqueles que colocam medo, daqueles que roubam os sonhos, daqueles que maldizem o tempo e as estações, e me coloca perto daqueles que têm esperança e que anunciam as boas novas e que nos levam para esse lugar, um novo nível, uma nova estação, em nome de Jesus. É isso que vamos viver. Fala, meu lindo! Olha, irmão, eu preciso te contar. A gente está em Goiânia. Irmão, essa não é a terra só da pamonha, do piqui, não, irmão. É a terra de gente incendiada pela presença de Jesus. Eu quero convidar você. Começa hoje uma série chamada Novos Caminhos. E a primeira mensagem é sobre mudança de mentalidade. Algumas coisas vão acontecer com você até o final dessa palavra. A primeira coisa, você vai ser obrigado a romper com uma mentalidade antiga. A segunda coisa, vai nascer uma nova mentalidade dentro de você. E a terceira coisa, o Senhor vai derramar um vinho novo sobre você. Então, meu lindo, a gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir uma coisa antes da gente começar. Curte o vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, irmão. A gente está chegando a quase 10 milhões de inscritos. E sabe, é sobre Jesus. É o nome dele que aparece, que vai mais longe. Glória a Deus por isso. E por falar em palavra, mensagem, vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 37, diz o seguinte: E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. De contrário,
o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. Meu lindo, eu preciso chamar a atenção sua para algumas coisas logo nesse começo. A primeira delas é que quando o vinho é deitado ou colocado dentro de um odre velho, o que a Bíblia vai dizer é que o odre se rompe, mas ele não fala do vinho que cai no chão. Ele só diz que quando o vinho novo é colocado no odre velho, o odre velho se destrói. Só que quando a Bíblia fala do odre novo, a Bíblia fala dos dois. Os dois são preservados, o odre e o vinho. Eu quero ser bem prático com você. Nós estamos em 2024. Essa é a primeira série do ano e eu estou muito feliz de ser aqui. E eu vou te contar um negócio. Quando estava terminando o ano de 2023, eu tinha todas as mensagens para 2024 de todas as séries. Sabe o que é isso? A gente está falando de cerca de 80 mensagens prontas para ser gravadas. E quando chegou no final do ano, o Senhor falou no meu espírito: deleta tudo. Aí, irmão, eu sou humano. Senhor, é da carne, não é de mim. Isso é de mim, é do meu nome. Assim diz eu mesmo. Irmão, e aquela voz insistiu dentro do meu espírito. E o Senhor falou comigo: eu vou te dar uma mensagem, que é a mensagem da virada de ano. E depois você não vai ter mais nenhuma mensagem, até eu trazer algo novo para você. Não, meu lindo, eu quero que você entenda: existe algo novo de Deus sobre você, sobre nós. E esse ano não vai ser natural, esse ano vai ser sobrenatural. Vai ser o ano do favor do Senhor derramado sobre a sua casa, sobre as nossas famílias, e nós vamos experimentar do favor do Senhor. Agora, qual é a questão? Para o vinho novo ser derramado, o odre precisa ser substituído. Porque não adianta o Senhor derramar algo sobre nós se o casco não estiver pronto. Sabe o que é interessante? Você pesquisa um pouco, coisa rápida de pesquisa, você já descobre que o odre, quando ele envelhece, ele rechaça, assim, ele resseca. Então, quando o vinho é colocado dentro, o vinho é um organismo vivo, ele continua em fermentação a vida toda. Então, o odre, quando é velho, ele não tem mais elasticidade, ele seca. Por isso que rompe. Não rompe pelo peso do vinho, mas pelo que ele causa dentro do odre. Agora, quando o odre é novo, o odre se adapta. Você está entendendo? O odre expande. O odre não rompe. E nem o vinho, nem o odre são desperdiçados. E isso tem algo muito poderoso para nos ensinar. Porque o nosso maior problema não é o que Deus vai fazer, é se nós estamos preparados e cremos o que Ele pode fazer. Veja, vou ser sincero com você, irmão. O dia que você for pai, você vai entender: o maior desafio de um pai é não dar tudo o que o filho pede. Mas se fosse por nossa vontade, a gente daria tudo. Meu amor é limitado. Imagina o amor de Deus sobre nós. Imagina o quanto Ele quer abençoar você. Imagina o quanto Ele quer cuidar da sua casa. Imagina o quanto Ele quer prosperar você, a sua família. O quanto Ele quer mexer no teu coração. Imagina, é muito maior do que você acredita. E esse é o problema, a gente não acredita. Porque a nossa mentalidade, ela é colocada dentro de uma caixa. E por muitas vezes essa caixa é mais apertada do que deveria.
Então tem muita gente que vive o evangelho não baseado na Bíblia, mas baseado em uma religiosidade que não é bíblica. Vive um evangelho de prisão, não é de liberdade. Vive um evangelho onde uma igreja é maior do que a outra, onde um é mais importante do que o outro. Não, irmão, o evangelho nos coloca lado a lado. O evangelho tira as barreiras, o evangelho tira os degraus. Só existe um que está no degrau acima de todos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só que isso vai produzindo dentro de nós uma mentalidade. Então a gente acha que Deus não quer fazer, a gente acha que Deus não pode, a gente acha que é demais para a gente acha que algumas coisas a gente não precisa mesmo. E não é nem porque a gente não precisa, porque como a gente acredita que nunca vai ter, ou que nunca vai viver, a gente diz besteira. Sabe quando você vê alguém vivendo algo extraordinário, e você diz assim: se eu tivesse o dinheiro que ela tem, eu não iria. Iria sim, viveria sim. O seu problema não é nem o dinheiro, é a mentalidade. Porque a nossa mentalidade condiciona a nossa existência. E como você prova isso biblicamente? Veja, quando eu olho para o evangelho, para os evangelhos, eu vejo uma manifestação de Jesus que mudou a vida de 12 homens. Um se perde no caminho, porque conheceu Jesus, mas não deixou ser transformado por ele de maneira completa. Mas permanecem os 11, e eles dão sequência ao trabalho de Jesus. E o que me interessa quando termina os evangelhos é o que acontece com a igreja, é o que acontece com o movimento que Jesus criou. E o movimento depois de Jesus continuou, cresceu. Nós estamos em 2024, ele ainda é o nome mais importante do mundo. Ninguém é maior, ninguém chega perto, ninguém se compara a ele. A honra, a glória, o louvor, é tudo dele. Agora, veja bem, quando você vê em Atos dos Apóstolos, você vê que os milagres continuam. Jesus foi embora, mas os milagres permanecem. Jesus foi embora, mas a multiplicação continua. Jesus foi embora, o cego ainda consegue ver. O Senhor foi embora, mas o surdo volta a ouvir. O Senhor foi embora, mas aquele que era miserável, o Senhor coloca no lugar de honra, porque Ele não foi embora do jeito que a gente acredita. Ele foi preparar o nosso lugar e deixou conosco o Espírito Santo. Você entende? O Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, nosso paracleto, nosso ajudador, aquele que convence quando a gente está tomando uma decisão errada, do pecado, da justiça e do juízo. Mas veja bem, a Bíblia vai contar a história de um garoto, de um rapaz que é coxo, em Atos capítulo 3. Esse rapaz que é coxo, ele ficava na porta todos os dias. E aí você vai observar o que a Bíblia narra. Quem conta diz: olha, esse rapaz que era coxo era levado à porta todos os dias, e nessa porta ele pedia esmolas. Então imagina a cena comigo. Um jovem rapaz que tem uma deficiência que não é uma limitação completa, é uma pequena limitação, mas não é completa. Ele está na porta porque é levado para aquele lugar todos os dias, e a maior expectativa que ele tem é que o copinho dele se encha de esmola. Quem pede esmola normalmente ou levanta a mão, ou levanta algum elemento para que seja preenchido. Então a expectativa do paralítico, do coxo, não é andar. O coxo nem passa pela cabeça dele que um dia ele pode andar direito. Não passa pela cabeça do coxo que ele pode encontrar alguém cheio de Deus no caminho, que mude a história dele. Por quê? Porque ele não tem como sonhar isso. Porque a mentalidade dele é de paralítico, por mais que seja coxo. E a nossa mentalidade, ela declara muito sobre nós. Ela explica muito sobre o que você vive, sobre a maneira que você fala, sobre como você se relaciona. Então quando eu olho para o paralítico, e eu vou sempre dizer o coxo, mas para você entender que a mentalidade dele é de paralítico, você percebe que a disposição dele está limitada a um copo pequeno.
O que isso implica? Simples. Aquilo que eu busco é aquilo que eu encontro. E quando a minha limitação ela é alimentada, fica ainda pior, porque a gente vai viver uma vida inteira tendo todo o favor de Deus para desfrutar e vivendo 1% de toda a graça e misericórdia de Deus derramada sobre nós. Eu vou ser mais claro, você poderia viver uma vida extraordinária, e é você que escolhe que seja ordinário. Veja, o pedido dele é: dá uma esmola por favor. A medida do copo é a medida da mentalidade, é o que ele vive, é o que ele acredita. E é isso que ele pede. Aliás, esse negócio de pedir é uma coisa da nossa vida, né? Toda a vida é assim. Eu não sei você quando ora, e se ora, ou quando. Porque normalmente a gente só ora quando está dando tudo errado. Sim ou não? Opa, anjos pousaram nesse lugar. Seja sincero, quando a nossa oração fica mais intensa? Quando as coisas estão dando errado. Agora, olha que interessante. Quando a gente ora, a gente sempre pede muito mais do que agradece. Porque como a gente chega na presença de Deus no dia da crise, a gente esquece de todo o favor que já foi derramado sobre a nossa casa. Então a gente dobra os joelhos e a gente diz: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Senhor, abençoa meu marido, que ele tome banho mais de uma vez por semana. Jesus, oh meu Deus, olha aí, não glorifica ainda não. Vai que teu marido vê no vídeo depois. Aí você diz: Jesus, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Só que tudo que a gente pede está condicionado àquilo que a gente acredita. Você entende que a nossa mentalidade, ela, ao mesmo tempo que declara, ela limita. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu tinha 26 anos, eu vim pregar em Goiânia. E eu vim pregar em Goiânia numa pequena igreja. E eu me lembro que era período de carnaval e me levaram naquele congresso que acontece na arena de Goiânia Arena. E aí eu entrei naquele lugar e eu não ia pregar, mas eu olhei aquilo e disse: que é isso? Dentro de mim, nunca eu vou pregar num lugar desse. Por quê? Porque eu fui criado dentro de um contexto pequeno. E aí eu até me escandalizava quando eu ia nesse lugar que tinha muita gente e dizia: nossa, é mais frio, né? Prefiro um lugar pequenininho, a gente se sente melhor. Irmão, mentalidade. Só como Deus vai mudando a nossa mentalidade, e o odre vai sendo preenchido, o odre novo vai sendo derramado, vinho novo, você vai expandindo a visão. Só que a gente precisa primeiro de Jesus. Irmão, não tem como sonhar grande sem ter Jesus. Não tem a possibilidade de você ter planos sobrenaturais se Jesus não for a fonte deles. Não tem como você viver algo sobrenatural se Jesus não tiver na receita, meu lindo. Se Jesus não tiver, vai ser natural, vai ser pequeno, vai ser limitado. Agora, se Ele tiver, vai ser a melhor versão, vai ser a melhor história, vai ser o sobrenatural. A mudança de mentalidade faz isso aqui. Você acostumou a pedir, a pedir, a pedir. Quando você muda a mentalidade, você troca a petição pela graça de agradecer. Ao invés de você começar dizendo: Jesus, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu preciso que o Senhor coloque a mão aqui, a gente diz assim: Jesus, muito obrigado porque a tua presença me alcançou. Muito obrigado porque o teu amor mudou a minha história. E aí aquilo que eu quero pedir, ao invés de eu pedir, eu agradeço como se Deus já estivesse fazendo. Senhor, eu agradeço porque o Senhor já está cuidando do meu casamento. Senhor, eu agradeço, eu celebro o teu nome porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha família, e estações novas estão vindo. E aí você vai declarando no nome de Jesus, e aquilo que você acreditava ser limitado vai perdendo os limites. E quando menos você esperar, aquilo que era grande para você vai se tornar pequeno. Entenda isso, lindo. É sobre expandir, é sobre preparar o coração, é sobre tirar as amarras, é sobre tirar as identidades perdidas que temos. Quantos de nós não vivem uma vida com Jesus deliciosa? Eu vou falar para você o que é uma vida deliciosa com Jesus. É uma vida que não precisa de liturgia.
Em qualquer lugar você sente a presença dele. Você ama a presença dele, então você sente. Você não precisa de uma rotina perfeita, mas você precisa de um fluir do Espírito. Então você ora de dia, de manhã, de tarde, de noite. Você está lavando a louça, você está dizendo: Jesus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça. E a presença de Deus se manifesta. Mas tem gente que condiciona a vida com Jesus a uma experiência semanal. E isso é mentalidade. Nós vamos sendo cerceados, vamos acreditando coisas sobre nós, então a gente não prospera, a gente não evolui, os nossos relacionamentos são os mesmos, os lugares que frequentamos são os mesmos, e a gente não muda nem de chinelo. É estranho conversar com alguém 10 anos depois e ele está vivendo a mesma coisa. É estranho você conversar com alguém e ele ainda ter notícia ruim para te contar. É estranho você encontrar uma pessoa de maneira periódica, uma vez por ano, e toda vez que você encontra, tem uma notícia ruim para contar. Eu tenho um amigo meu, que eu falei para ele: ano que vem, se você me contar mais uma notícia triste, nós não vamos ser mais amigos. Ele ficou assim: como assim? Meu lindo, ou você muda de vida, ou você melhora as coisas, ou você muda a sua maneira de olhar e para de reclamar e começa a celebrar o que Jesus já está fazendo, ou você vai permanecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. E ele com o olho regalado. E eu falei: lindo, eu estou seguindo em frente, eu estou indo para onde Deus deseja. 2023 foi incrível, mas 2024 vai ser melhor. Você entende? Quando Jesus entra de verdade dentro de nós, a nossa mentalidade é mudada. A gente começa a viver um negócio assim de... Pra gente antes estava tudo bom, só que daí a gente experimenta uma outra coisa. E aí existe uma máxima que paladar não retrocede, certo? Então a gente experimenta um outro degrauzinho. Alguém vem e diz assim: ei, faz isso não, hein? Tem gente que queria estudar e não estudou porque alguém falou que ia se desviar. Teve gente que queria comprar um carro melhor e outro disse que não era para comprar porque ele ia escandalizar outra pessoa. Teve gente que disse que ia casar e alguém frustrado disse: não casa. E ele não casou e está vivendo uma vida triste, porque foi preso pela mentalidade de outrem, mesmo querendo romper. E esse é o problema. Às vezes, pessoas que nós amamos, veja bem, pessoas que amamos muito, são responsáveis para que a nossa mentalidade não mude. Ao mesmo tempo que nos amam e cuidam de nós, fazem com que a nossa mentalidade siga igual, os mesmos padrões, as mesmas falas, as mesmas conversas. É como se eu quisesse soltar do copo da esmola e o meu irmão, amigo, parente pegasse o copo do chão e devolvesse, e dizendo: eu te ajudei. Entende? Mentalidade. Quando a Bíblia diz que Pedro e João estão chegando, olham para o coxo, e a primeira coisa que eles dizem é: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Não, 10 aleluia. Eu vou dizer de novo: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Aleluia. E sabe, a esmola faz ele permanecer na porta, mas o que Pedro e João têm para ele liberta ele da porta, liberta ele do copo da esmola. Oh, lindo, você não pegou, eu vou melhorar. Lindo, o Deus que você serve liberta você. Ele muda a tua história, Ele liberta você do teu passado, Ele liberta você das prisões, Ele liberta você. Prisões emocionais vão embora, sabe, passados apagados, sepultados, perdoados, liberados. Quando Ele chega, é uma metanoia que acontece dentro de nós. Então veja, quando Pedro e João diz isso, eu imagino o paralítico aqui, o coxo, né? Aí o Pedro: dessa vez vai ser diferente. Baixa o copo. Agora levanta a mão. Aleluia. Ei, irmão, baixa o copo, levanta a mão.
Eu vou falar uma coisa para você que eu falo para os meus filhos, porque eu posso produzir uma identidade presa nos meus filhos também, sabe? Quando eu era garoto eu ouvi muitas coisas. Eu vi que eu nunca ia viajar para fora. Meu pai dizia que eu nunca ia ter um ar-condicionado. Meu pai dizia muita palavra de maldição. Meu pai não dizia que me amava. Meu pai não pedia perdão. Meu pai não dava parabéns quando eu fazia aniversário. E eu carreguei muito tempo esse peso. Hoje não é mais. Foi perdoado. Mas sabe, os meus filhos experimentam de outra coisa. Eu falo para meus filhos toda hora: eu te amo, tu é o amor da minha vida. Eu ligo para meus filhos, eles dizem que me amam. Eles dizem que estão com saudade. Eu ligo para o meu filho agora do meio, Noah, que é o mais dramático. Ele olha para mim e diz: pai, estou com saudade infinita do pai. Eu acabei de sair hoje de manhã, mas ele já está dizendo que ele está com saudade infinita. Enquanto isso, a Serena me ignora às vezes, porque ela sabe do valor dela. Ela diz: eu não preciso te agradar. Aí tem o João, que é mais calmo, que é um lord, que é um gentleman. Ele diz: oi pai. Eu espero ele desenvolver. Aí ele fala: posso te falar uma coisa? Irmão, é muito doido, cada um é diferente. Só que quando os dois vão dormir, os mais velhos que já entendem, eu digo para eles, eu oro sobre eles, depois eles oram, e aí eu digo: agora diz para o papai o que vocês são. Aí eles começam: amado, escolhido, talentoso. Irmão, vai indo, lindo, cheiroso. O meu pequenininho diz criativo. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou tirando toda e qualquer possibilidade da mentalidade deles ser amarrada por contextos. Eu estou dizendo: vocês são maiores do que o papai, vocês vão mais longe do que o papai foi, vocês são Irmão, eu vou melhorar. Lindo. Quer mudar a mentalidade? Comece mudando a forma que você declara as coisas sobre você. Ao invés de você ficar depreciando: ai, porque comigo nada dá certo, declara sobre você. Diga comigo: eu sou abençoado, escolhido, amado, criativo, talentoso, cheio da presença de Deus. Se você diz, logo você acredita. Exercite. Mas eu preciso terminar. O Pedro e João diz: levanta e anda, tomando pela mão direita. Levantaram. Aí, obrigado, irmão. Glória a Deus. O coxo está andando e todo... Irmão, levantaram. O coxo aqui, ó. O copo, não precisa mais do copo. A posição sua agora é diferente. O copo não vai mais fazer sentido andar com você. Agora a tua mentalidade é outra. O vinho a ser derramado é completamente diferente. Só que, irmão, ele ainda não está andando, ele só está de pé. Aí o Pedro e o João seguram nele, esperam firmar os arteiros. Deixa eu parafrasear com a realidade que estamos inseridos. Eles estão dando tempo para a mentalidade dele mudar. A mentalidade dele antes era de alguém que ficava sentado o dia todo. Agora a mentalidade dele é de alguém que vai estar de pé. Vamos esperar. Aí quando ele firma, Pedro e João soltam ele, e ele começa a pular de alegria. Ele começa a pular de alegria, ele começa a celebrar. Ele era um coxo, agora ele é um ex-coxo. Ele era a carência do milagre, agora ele é o testemunho de um milagre. Irmão, mas lembra, tudo começou com: abaixa o copo, estende a mão. Deixa o Senhor fazer algo novo na sua vida esse ano, meu lindo. Tira aquilo tudo que te limita. Tira todas as visões equivocadas sobre o teu futuro. Tira as palavras de maldição, de jogo. Tira tudo que você ouviu na tua infância. Abandona tudo, deixa para trás e diz: Deus, enche com algo novo. Aleluia. Eu não quero viver o fruto do que viveram. Eu quero viver o fruto do teu favor e da tua vontade. E é dessa forma
quando a nossa mentalidade muda, a gente acessa o favor de Deus de uma maneira sobrenatural. As coisas vão ficando estranhas. Quando você vê, você está num lugar que sonhou a vida toda. Quando você percebe, você está entrando por uma igreja. Irmão, quando você percebe, a maternidade está acontecendo. Quando você percebe, a promoção do trabalho está vindo. Quando você percebe, a sua vida mudou. E você diz: meu Deus, como foi que eu consegui viver sem isso aqui? E glória a Jesus por isso. E eu quero declarar sobre a sua vida 2024. Vai ser um ano que Deus vai mudar todo o teu ecossistema. Deus vai mudar toda a tua história. Deus vai mudar toda tudo que te cerca. Deus vai tirar coisas específicas e trazer coisas novas. Aqueles que são responsáveis pela tua prisão terão a chave tirada da mão deles, e eles não vão conseguir mais se paralisar. Irmão, eu creio no nome de Jesus, 2024 vai ser o melhor ano da nossa vida. Amém? Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. Aleluia. Jesus, tu é maravilhoso. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nos esconderemos se o Senhor está em todos os lugares? Senhor, nós não sabemos viver longe da tua presença, mas a gente não quer viver 1% dela. A gente quer viver a plenitude do teu reino na terra. A gente quer desfrutar do teu favor. A gente quer viver uma vida de devoção. A gente quer sentir a tua presença em todo lugar. Não é mais sobre uma prisão, Jesus, é sobre aquilo que a tua palavra diz. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, em nome de Jesus, amém.